Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Hoje é um bate-papo diferente e eu vou entrar ao vivo agora com a galera também do Facebook. Vamos lá. Agora sim, ao vivo com a galera do Facebook e também com a galera do Periscope. Hoje um bate-papo diferente a respeito da programação de como você deve ordenar os seus estudos na preparação para o concurso do MP de São Paulo, com o edital aí na iminência de sair, de ser publicado, com data da prova, etc., tudo direitinho. Eu quero, neste vídeo, dar algumas dicas com base nos editais anteriores, como que você deve organizar seus estudos, quais as matérias que você deve dar maior ênfase, como você deve explorar teses típicas da instituição e por aí vai. Então, o vídeo de hoje vai ser um bate-papo um pouquinho diferente. Deixa eu até afastar aqui um pouco, que eu tenho que abrir a internet, vamos lá, porque eu vou mostrar para vocês um detalhe importante aqui e a minha internet fechou, agora já abriu. Joia. Eu vou pedir para vocês diminuírem um pouco as mensagens, por favor. Hoje eu já imaginava, tem muita gente que está assistindo. Eu vou tentar ser o mais abrangente possível nessas dicas inaugurais. Não adianta você fazer essas perguntas, porque muitas eu já vou responder. E as que eu não responder hoje, esses vídeos preparatórios para o MP de São Paulo, vocês vão perceber que se tornarão uma constante aqui nas minhas redes sociais. Tá ok? Tá joia? Então vamos lá. Olha que interessante, se o MP de São Paulo é bairrista. Claro que não, claro que não. Hoje em dia é muito difícil você ter algum concurso bairrista. Com a democratização do ensino preparatório, é muito difícil você ter um concurso bairrista. Eu estive ontem no Ministério Público de Pernambuco. Aliás, muito obrigado a todos os colegas e servidores do MP de Pernambuco. Um abraço especial ao Procurador-Geral Francisco Dirceu. E eu pude ver lá no MP de Pernambuco cariocas, pude ver no MP de Pernambuco paraibanos, pude ver no MP de Pernambuco paulistas. Então vejam, nós não falamos mais, nem cogitamos mais de concurso bairrista. Faz tempo que eu não tenho notícias de concursos bairristas. Há muito tempo eu não tenho notícias, tá ok? Joia, aqui galera de Pernambuco, muito legal. Vamos lá. O concurso do MP foi bairrista. Não foi bairrista nada. O concurso do MP foi o examinador resolveu explorar uma questão que extrapolou as raias do absurdo, né? Então, isso não tem nada de bairrista, porque foi difícil para você, como foi difícil para o mineiro fazer essa questão que explorava a teoria da graxa sobre rodas. Bom, vamos lá. Diminua um pouco as mensagens, por favor. Diminua um pouquinho as mensagens. Vamos lá. MP de São Paulo. O que eu posso adiantar para vocês, pensando na sua preparação? Você, se eventualmente vai prestar o concurso do MP de São Paulo, se prepara para saber muito bem estar afiado nas seguintes matérias. E não tem como, tem que estar afiado nas seguintes matérias: penal, processo penal, difusos dentro de processo civil e constitucional. São as matérias de maior peso, são as matérias de maior peso. E também o direito civil são as matérias de maior peso, tá ok? Penal, processo penal, difusos e coletivos dentro de processo civil e constitucional. Eu acrescentaria também o direito civil. Rogério, cai eleitoral, como pergunta o nosso grande Igor Pinheiro. Cai eleitoral? Tem caído eleitoral, sim. Não com o peso que deveria, viu, Igor? Não com o peso que deveria. Eleitoral deveria ter uma atenção maior do MP de São Paulo. Na primeira fase, por exemplo, não tem o peso que deveria, mas pode cair, tá ok? Rogério, essas matérias, elas são muito importantes só na primeira fase? Não. Elas são, aqui estão me perguntando de administrativo,
Claro, pessoal, eu estou falando das matérias, não tem matéria pouco importante. Tem matérias importantes e matérias com peso maior. Eu aqui não falei de administrativo, não porque administrativo é de só menos importância, não é isso. É porque quando ele pergunta administrativo, para o cargo de promotor de justiça, normalmente ele explora um administrativo constitucional ou um administrativo extravagante, indo lá para a lei de improbidade administrativa ou a lei anticorrupção empresarial. Tá ok? Então deixa eu retomar. Você tem que estar afiado, o que não significa que deve estudar somente as seguintes matérias. Tem que estar afiado em penal, processo penal, difusos dentro de processo civil, constitucional, lembrando que constitucional, um capítulo que cai bastante, é o capítulo do constitucional e tutela da administração pública. E aí abre-se um guarda-chuva onde podemos falar de improbidade administrativa, etc. e tal. Tá ok? Eu perguntava, Rogério, essas matérias são importantes só na primeira fase? Não. Na segunda fase, elas ganham ainda mais importância. Por quê? Porque na sua segunda fase, você vai se deparar com uma dissertação, uma peça prática e questões escritas. A dissertação pode ser de penal, processo penal ou difuso. A peça prática pode ser de penal, processo penal ou difusos. E as questões escritas abrangendo as demais matérias. Inclusive, se penal não for dissertação, é objeto de 2 questões. Então, vocês conseguiram enxergar por que eu pedi para darem uma ênfase grande. A quais matérias, repito, penal, processo penal, difusos dentro de processo civil, constitucional. Lembrando, o constitucional, artigo 37, a tutela da administração pública. Por quê? Porque além de ter um peso maior na primeira fase, na segunda fase, a dissertação, ela será sobre penal, processo penal ou difuso. A peça prática, penal, processo penal ou difuso. E se penal não for dissertação, penal será cobrado em 2 questões. Rogério, e qual é o peso de tudo isso? Eu já vou falar da banca. Qual é o peso de tudo isso na segunda fase? A dissertação normalmente vale 30% da prova. A peça prática, 20% da prova. E as outras questões, juntas 50%. Então, se penal for a dissertação, processo penal for a peça prática, só penal e processo penal na segunda fase representam 50% da sua prova. Representam 50% da sua prova. Entendeu? Rogério, e na fase oral? Bom, na fase oral, nós temos o sistema de sabatina, onde os examinadores têm ao todo em torno de 50 minutos com cada candidato. 50 minutos a 1 hora com cada candidato. Normalmente são 3 candidatos por dia no sistema, repito, sabatina. Dentro do edital ele pode te perguntar absolutamente tudo. Então vamos repetir apenas a estrutura do concurso. A primeira fase, somente questões objetivas, sem consulta, questões de múltipla escolha, sem consulta. Na segunda fase, nós temos consulta, dissertação, peça prática e questões escritas. Cuidado que nessa consulta, normalmente eles grampeiam exposição de motivos da legislação e súmulas. Normalmente eles grampeiam exposição de motivos e súmulas. E na fase oral? Na fase oral, nós temos o sistema de sabatina, onde os examinadores ficam fazendo perguntas até de 10 a 12 minutos, cada examinador por candidato, 3 candidatos em média por dia. Compreenderam a estrutura dos concursos anteriores? Aí alguns me perguntaram, Rogério, qual é a banca examinadora? O MP de São Paulo, já há algum tempo, ele abre o concurso e só escolhe a banca examinadora após o encerramento das inscrições. Repito, então vejam que o MP de São Paulo, ele só escolhe a banca examinadora depois que acabam as inscrições.
depois que encerram-se as inscrições, exatamente para evitar impedimento de eventuais membros da banca. Primeiro fechamos os candidatos e aí a banca é escolhida de modo que não haja impedimento ou suspeição. Compreenderam? Joia? Ficou fácil? Pessoal, essa banca ela é composta por 4 procuradores de justiça e um membro da OAB. Jamais o membro da OAB ficará com penal e processo penal. Essas matérias são sempre deixadas a cargo de membros do Ministério Público. A OAB jamais fica com penal e processo penal. Normalmente, o representante da OAB fica com constitucional ou às vezes civil e empresarial, mas nunca penal e processo penal. Compreenderam? Joia? Então a banca não saiu ainda. A banca não saiu ainda. Eu quero agora dividir o seguinte. Rogério, primeira fase. A primeira fase, o MP de São Paulo costuma explorar letra de lei. Já foi mais conhecido como um concurso que explorava muito letra de lei. O MP de São Paulo está abandonando esse tipo de pergunta e está cobrando teoria, jurisprudência e teses institucionais do MP de São Paulo. Rogério, como assim teses institucionais do MP de São Paulo? Se você vai no site do MP de São Paulo, eu abri o site, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou transmitir primeiro para a galera do Periscope. Deixa eu ver se eu consigo transmitir para os dois ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui se eu consigo transmitir para os dois. Vamos ver. Como é que faz aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu transmitir primeiro para a galera do Periscope, depois eu transmito para a galera do Facebook. Espera um pouquinho, ó. Galera do Periscope, depois a galera do Periscope. Esse é o site do MP de São Paulo. Esse é o site do MP. O que você vai fazer para se preparar não só para a primeira, mas para a segunda fase? Você vai aqui, ó, no campo institucional. Tá vendo, ó? Você vai aqui no campo institucional. E no campo institucional você vai descer até procuradorias. Nas procuradorias você vai para recursos extraordinários. Clique em recursos extraordinários e a partir desse momento te aparece teses do Ministério Público. Teses do Ministério Público. E essas teses podem ser exibidas de ordem, seguindo uma ordem alfabética ou uma ordem numérica. Eu vou pôr ordem numérica. Clicou ordem numérica, ele vai abrir para você mais de 400 teses do Ministério Público que defende em recurso extraordinário especial, sendo que em algumas dessas teses ele alerta se ela está ou não cancelada. Por exemplo, a tese 21 está cancelada, ele alerta. Você vai entrar aqui e vai estudar teses do Ministério Público. Essas teses são de penal, processo penal e de penal, processo penal e legislação penal especial. Eu vou fazer a mesma coisa com a galera do Facebook. Fazer a mesma coisa com a galera do Facebook agora, ó. Galera do Facebook, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se consigo mudar. Consegui, ó. Galera do Facebook, esse é o site do Ministério Público de São Paulo. O que você vai fazer? Você vai clicar no primeiro campo, institucional, vai descer até procuradorias. Chegou em procuradorias, você vai descer até recursos extraordinários. Clicou em recursos extraordinários, ele abre aqui no canto esquerdo teses. Clica em teses e aí ele te dá a opção de teses em ordem alfabética ou teses em ordem numérica. Clica em ordem alfabética ou numérica. Eu gosto mais da numérica. Pronto. Nas teses você vai encontrar todas as manifestações que culminaram nessas teses, fruto de recursos extraordinários e especiais que o Ministério Público ajuizou. As teses utilizadas pelo Ministério Público em recurso extraordinário. Está aqui, ó. Então você tem as teses e, por exemplo, na tese 21,
existe o alerta de que ela foi cancelada. Então fica esperto para eventuais teses canceladas. A 21 foi cancelada. Aí você tem outras teses que foram canceladas. A tese 26 foi cancelada. É exatamente isso que eu quero que você faça como uma estratégia de estudo. Compreenderam? Como uma estratégia de estudo. Essas teses despencam. Essas teses, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Não raras vezes, o seu examinador, ele cobra uma questão controvertida e você fala, nossa, essa questão é controvertida. Para os outros, para o MP de São Paulo, já está pacificada na tese. Já está pacificada na tese. Então, entra no site do MP, tenha todas essas teses. E você vai fazer um favor também. Com essas teses, você vai analisar questões anteriores de concurso do MP de São Paulo e vai perceber que essas questões trabalham muito as teses. Muito. Você vai falar, nossa, não é que essas teses são cobradas? Então faça isso, eu estou dando o caminho das pedras. Tá ok? Joia? Agora prosseguindo. Esse estudo da primeira fase, eu sugiro que você faça com o seu caderno, com o seu manual caseiro, com o livro que você já está acostumado a estudar, mas sempre com uma legislação comentada. Sempre com uma legislação comentada. Não importa a matéria, é doutrina com legislação comentada. Você tem que se preparar para todas as fases, não só para a primeira fase, porque entre a primeira e a segunda fase, nós temos pouco tempo. É interessante você, vez ou outra, trabalhar dissertação de penal, processo penal e difuso. Vai trabalhando dissertação, um dia por semana, um dia a cada 15. Vai trabalhando dissertação e vai guardando essas dissertações. Isso é importante. Por quê? Porque quando você passa da primeira para a segunda fase, você tem muito pouco tempo. Você tendo no seu programa de estudo uma série de dissertação já trabalhada, isso adianta o seu tempo. Prática. Pessoal, treina a prática. Você nunca foi estagiário do MP? Nunca foi estagiário do MP. Vai cair peça prática do Ministério Público. E aqui eu sugiro, acabou de sair um livro meu pela editora Juspodium, Prática Penal para o Ministério Público. Prática penal para o Ministério Público. Modelos de denúncia, modelos de arquivamento, modelos de alegações finais, modelo de recurso contra razões, agravo em execuções, manifestações em prisão temporária, preventiva, flagrante, liberdade provisória, interceptação telefônica e etc. e tal. Prática penal para o MP pela editora Juspodium. Já vão treinando peça prática. Esse estudo constante vai te permitir chegar na fase oral com uma bagagem. A fase oral, ela acaba sendo um modelo de sabatina e nunca é igual de um candidato para o outro. Tá ok? O que eu quero estabelecer com vocês? Vejam se vocês concordam. O que eu quero estabelecer com vocês? Vejam se concordam. Nós estávamos comentando os artigos do Código Penal. Paramos no artigo 218, não foi isso? Foi isso que nós fizemos. Paramos no artigo 218. Eu quero agora suspender um pouquinho. A análise dos artigos do CP. E eu vou dedicar um tempo a estudar com vocês as teses institucionais do Ministério Público. Teses de penal, teses de processo penal, e legislação penal especial. Pode ser? Então nós vamos fazer uma pausa nos comentários ao CP, nós vamos fazer uma pausa, e aí eu vou comentar nas redes sociais, aqui nos nossos vídeos, inclusive de domingo, porque são quase 500 teses, eu vou comentar com vocês cada uma das teses. Você é meu aluno do Carreiras Jurídicas? Você é meu aluno do Intensivo MP Magistratura do CERS? Todos estes vídeos vão servir
de complemento, um direcionamento das suas aulas. Você está assistindo aula comigo no CERS, está assistindo aula comigo no Carreira Jurídica, está assistindo aula comigo no MP Magistratura, você vai ter um material já bastante denso e aqui somente alertas para direcionar o seu material ao que o MP de São Paulo quer. Vamos combinar então? Então, a partir de amanhã, eu vou analisar com vocês o máximo de teses possíveis de penal, processo penal e legislação penal especial. O máximo possível de teses. Vamos combinar isso? Rogério, todos os dias, na medida do possível, sim, eu vou tentar. Não sei se eu consigo todos os dias, mas toda vez que eu entrar no Periscope ou no Facebook, vai ser para analisar as teses institucionais. Vocês vão acompanhando as teses institucionais em casa, vocês já sabem acessar as teses institucionais. Aí nós lemos a tese e discutimos. É uma maneira interessante porque você não esquece. Ler por ler a tese é chato e a gente não apreende. Agora, se eu discutir com vocês essas teses, vai surtir um ótimo efeito. Rogério, eu não vou prestar MP de São Paulo. Vai ser útil para mim? Claro que vai. Claro que vai, nós vamos discutir teses que estão sendo submetidas à análise dos tribunais superiores e provocadas pelo MP de São Paulo. Claro que é importante, claro que é importante. Rogério, que horas começa? Todos que acompanham as minhas redes sociais sabem que esses vídeos são às 10 horas da noite e vão ser disponibilizados no meu canal do YouTube. Se você perdeu um vídeo, fica tranquilo que é só ir no canal do YouTube, esse vídeo vai estar lá. Tá bom? Então, projeto MP de São Paulo, vamos detonar. São mais de 400 teses, que nós vamos estudar. Eu te garanto que se não todas, a esmagadora maioria, eu vou conseguir estudar com vocês antes da primeira fase. E quem é meu aluno no Carreiras Jurídicas? Quem é meu aluno no MP Magistratura dos Estados? Cursos do CERS, esse material vai ser acrescentado àquilo que você já está tendo em sala de aula. Ou seja, o teu material vai ficar agora um material que já é denso, robusto, direcionado para o MP de São Paulo. Entendeu? O CERS está programando abrir um curso específico para o MP de São Paulo. Nós estamos estudando disponibilidade de professores, grade horária, nós estamos estudando tempo do curso, quanto tempo de aula, duração do curso. Logo, logo, se o caso, eu comunico para vocês, tá bom? Então, pessoal, a partir de amanhã eu me comprometo, amanhã nós já vamos analisar algumas teses do MP de São Paulo. Eu vou tentar analisar 10 teses do MP de São Paulo por dia. 10 teses do MP de São Paulo por dia. Lembrando que essas teses são de penal, processo penal e legislação penal especial. Lembrando que essas teses são cobradas na primeira fase, na segunda fase e fase oral. Tá bom? Espero vocês. Volto a dizer, quem não foi estagiário do MP, quem precisa treinar peças práticas, Rogério, eu preciso treinar peças práticas. Acabou de sair um livro meu pela editora Juspodium, Prática Penal para o Ministério Público. E esse livro é interessante porque ele é construído com base no Manual de Atuação Funcional do MP de São Paulo e com base nas recomendações da Corregedoria. Tá ok? Então, fique esperto, Prática Penal para o MP de São Paulo, editora Juspodium. Até amanhã no nosso primeiro vídeo sobre as teses institucionais do Ministério Público. Já vão preparando, já estudem as 10 primeiras teses. Estou até aqui na minha frente as 10 teses, ó. Estou até aqui na minha frente as 10 teses. E vocês vão ver que algumas teses, inclusive, colidem com súmulas dos tribunais superiores. E aí eu vou dar a dica para vocês se essas teses que ainda não foram canceladas devem ser adotadas ou ignoradas, tá bom? Então até amanhã, as 10 primeiras teses institucionais por ordem numérica. Não estou na ordem alfabética, ordem numérica.